donuts. Se gostar do vídeo, deixa um like, compartilhe. Se não for inscrito, inscreva-se para não perder deliciosos conteúdos. No tigela eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar cristal, um sachê de fermento biológico seco de 10 gramas e misturei. Após essa mistura, eu acrescentei 1 colher de sopa de margarina, 1 colher de chá de sal e 2 ovos. Aí mexi até misturar o máximo possível e passei a acrescentar a farinha de trigo e água. Eu usei de início 4 xícaras de chá de farinha de trigo e 250 ml de água. Fui colocando a farinha de trigo, mexendo, colocando a água, mexendo, formando uma massa, como fosse massa de pão. Então você vai colocando sempre um pouco de farinha de trigo e um pouco de água, para não ficar muito seco e também nem muito molhado. E a tarefa agora é mexer até formar a massa de pão. Quando eu coloquei todo o restante da farinha de trigo e da água, eu percebi que estava muito grudento a massa. Não daria para trabalhar e montar os donuts. Então o que eu fiz? Eu fui colocando de pouquinho em pouquinho mais farinha de trigo até conseguir que essa massa desse o ponto necessário, que é aquele ponto que a massa não fica grudenta, você forma uma bola com ela e aperta o dedo e o dedo não gruda, só faz um buraquinho maleável. Coloquei nesse recipiente, tampei com papel filme e deixei 1 hora. Depois de 1 hora, estava mais que o dobro e agora no ponto de abrir essa massa e trabalhar, formar os donuts. Eu usei o meu tapete de silicone, joguei farinha de trigo e tirei todo o excesso. Agora eu coloquei a massa sobre esse tapete de silicone enfarinhado e fui abrindo com o rolo de pastel. Eu não deixei aquela massa finíssima não, como fosse fazer uma pizza. Eu abri, deixei ela minimamente alta, a média de 1 centímetro talvez. Depois que eu cortei os donuts, eu deixei descansando mais 20 minutos. Daí ficou no ponto de ir para a fritura. Eu abri com esse rolo de pastel e cortei com o cortador. Eu tenho um cortador, se você não tiver cortador, vai ter que ter algo que substitua. Então eu cortei em rodelas. Esta massa que sobra, você vai abrir de novo, fazer mais donuts depois com ela. Peguei um cortador menor para cortar o centro e essas bolinhas eu fritei também. Se você não for colocar cobertura, é melhor colocar um pouquinho mais de açúcar, porque ela fica assim, bem ameno. Mas colocando a cobertura, é onde virá o doce mesmo desses donuts. Eu fritei em óleo não muito quente e fui controlando aqui o meu fogão, aumentando, diminuindo o calor e sempre virando. Para quê? Para não queimar só de um lado, para não ficar cru por dentro. Então eu virei o tempo todo. Deixava um pouquinho, virava, deixava um pouquinho, virava, até ficar nessa cor que você está vendo e perfeito tanto por fora quanto por dentro. Para cobertura, eu coloquei açúcar de confeiteiro, não medi. Eu fui colocando água no limite de dar uma massa bem mole, mais uma espécie de massa. Como ficou água demais, eu acrescentei um pouco mais açúcar de confeiteiro, até ficar o ponto que eu mexo e não está nem líquido demais, mas também não está endurecido. E aí você usa o que for melhor para você para colocar esta calda sobre os donuts. E eu coloquei sobre essa calda
granulado colorido. Você pode fazer calda de chocolate, pode colocar outro tipo de granulado, aí é a sua escolha. Ficou uma delícia com esse granulado e realmente valeu a pena. Que Deus abençoe a sua vida. Fique aí com o finalzinho.